Fala galera, beleza? Léo Trentin na área para trazer tudo que rolou entre Brasil e Egito, último amistoso preparatório para a seleção antes da Copa do Mundo. Um pouquinho atrasado, já que estou gravando no dia seguinte da partida, estou gravando na manhã seguinte, a partida ocorreu na noite de ontem, 7 horas da noite, e o Brasil conquistou mais uma vitória nessa preparação para a Copa do Mundo. Se a gente pegar o recorte dos últimos 4 jogos, o Brasil ganhou 3, bateu Croácia, bateu Panamá e agora bateu o Egito. Lembrando que as 3 seleções também estarão na Copa do Mundo. E nesse jogo tivemos pontos positivos, pontos negativos. Apesar da vitória, muita gente ficou com a pulga atrás da orelha. Mas vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho esse jogo para entender o que aconteceu entre Brasil e Egito. O Brasil abriu o placar cedo novamente, assim como havia acontecido no jogo anterior. No jogo anterior foi com 1 minuto, dessa vez com 7 minutos. Bruno Guimarães aproveitou uma saída de bola errada da equipe do Egito. O Brasil estava marcando muita impressão alta nesse jogo, um pouco diferente do que é a característica que vinha fazendo antes. E aí essa marcação de pressão alta resultou num erro de saída de bola do Egito e no gol do Bruno Guimarães. Mas esse gol do Bruno Guimarães foi a terceira roubada de bola do Brasil no ataque nesse começo de jogo. Então o Brasil já havia roubado a bola 2 vezes, não havia conseguido finalizar com qualidade, chegar ao gol como deveria, mas já havia conseguido em 7 minutos recuperar a bola 3 vezes no campo de ataque com essa marcação pressão. E vale ressaltar que para esse jogo o Ancelotti fez 4 mudanças na equipe. O Ancelotti colocou mais uma peça no meio-campo que para mim funcionou bem no primeiro tempo, apesar de não ter sido a peça ideal, que foi a entrada do Paquetá no time. Entrou com o Igor Thiago como centroavante de referência, que também, para mim, não foi uma escolha tão errada. O Igor Thiago fez bem a função de pivô, apesar de perder muitos gols cara a cara com o goleiro. Acredito que esses gols perdidos também podem passar um pouco por nervosismo, ansiedade, primeiro jogo como titular da seleção, mesmo sendo um amistoso. Colocou o Douglas Santos na lateral esquerda, que eu gostei mais do que do Alexandro, apesar que eu acho que a gente ainda tem problemas na lateral esquerda. E o Ibanes na zaga, que para mim foi a melhor peça do sistema defensivo no primeiro tempo. Ajudou em roubadas de bola, ajudou em recuperação, ajudou na saída de jogo, ajudou na pressão alta. Então, assim, gostei muito da partida do Ibanes. Já o Marquinhos, me parece ainda que está na ressaca da Champions League que ele conquistou na semana passada. Num erro grotesco do nosso capitão, ele foi recuar a bola pro goleiro Alisson, ele virou o corpo, deu um passe lento, um passe pesado ali pro Alisson. O atacante da equipe egípcia estava esperto na jogada, roubou a bola não, né? Interceptou a bola, diríamos. E fez o gol de empate do Egito ainda no primeiro tempo, pouquinho tempo depois do gol do Brasil. Assim como foi no jogo contra o Panamá. Nesse caso, o Brasil fazia uma boa partida, fazia uma partida melhor do que fazia contra o Panamá, e de novo, no erro da defesa do Brasil, o Brasil acabou sofrendo um gol. E aí a gente leva isso para a Copa do Mundo. Não pode acontecer na Copa do Mundo. O momento de errar era esse, amistoso. Na Copa do Mundo a gente não pode cometer um erro tão grotesco com um jogador tão experiente que é o capitão da equipe. Não pode. Não pode. Uma recuada completamente displicente, uma recuada. Me lembrou jogos que eu acompanho da Série C. Não dá. Me lembrou o lance do Alan Santos na Série B, Guarani e Juventude, que o Guarani perdeu o jogo por conta desse erro. Olha só, hein? Fui longe agora. Depois, o Wesley saiu machucado, uma lesão na coxa, vai ser reavaliado pelo departamento médico da seleção. Numa,
numa tabela de ataque, ele fez uma arrancada, perdeu a bola e na arrancada, voltando para marcar, ele sentiu a lesão na coxa e foi substituído. Entrou o Danilo no lugar dele, que não ter entrado ou ter entrado não fez diferença nenhuma, porque o Danilo fez uma partida sumida, uma partida bem ruim, né, na minha visão, o lateral direito. E agora a gente fica na expectativa se o Wesley vai ter ou não condição de jogo para a Copa do Mundo, se o Wesley teve uma lesão grave ou uma lesão simples, se ele recupera a tempo ou não do início da Copa, que é no sábado que vem contra o Marrocos, porque hoje o Wesley é o nosso melhor lateral. Não tem o que falar, o Wesley é o nosso melhor lateral. A gente tem duas opções hoje para jogar aberto ali pela direita: o Ibañez e o Danilo. O Ibañez, como zagueiro, foi bem, não sei como lateral direito. Porém, contudo, entretanto, todavia, se o Wesley for cortado, eu não levaria um lateral direito. Não levaria um lateral direito. Por quê? As nossas opções são o Vitinho do Botafogo e o PH do Vasco. Já basta o Neymar do Santos disputando contra o rebaixamento, não dá pra gente ter mais o PH do Vasco, que também tá brigando lá embaixo. Apesar de que não é um jogador péssimo, é um jogador ok ali pra lateral direito. Acho que é o mesmo nível do Douglas Santos, por exemplo, que é o nosso lateral esquerdo titular. Mas, quando a gente foi pro segundo tempo, daqui a pouco eu volto para finalizar pro primeiro tempo, a gente fez diversas substituições e faltou uma peça no meio de campo. Então, eu apostaria, eu levaria mais uma peça para o meio de campo e não uma peça para a lateral, apesar da lateral direita ficar capenga. Mas voltando ao primeiro tempo, o Vini Júnior, aos 25 minutos, recebe uma bola cara a cara com o goleiro e desperdiça a oportunidade. Aos 32, o Rafinha, mais uma vez, consegue passar a defesa, sair na frente do gol, mas chuta em cima do goleiro egípcio. E assim, eu quero falar uma coisa do Rafinha. O Rafinha não foi bem no amistoso contra o Panamá, perdeu pelo menos dois gols cara a cara com o goleiro, e o Rafinha perdeu esse gol feito cara a cara com o goleiro nessa partida contra o Egito também. Aí eu trago esse questionamento para vocês. Será que não tá na hora do Rafinha deixar de jogar com o nome, do que ele faz no Barcelona? Porque no Barcelona ele realmente joga bem. E sentar num banco de reservas dá opção para quem quer jogar, para quem tá disposto a estar ali. Aos 32 minutos, então teve esse lance do Rafinha. Aos 37, o Igor Thiago recebe uma bola enfiada cara a cara com o goleiro e também desperdiça o gol. E aos 41, o Igor Thiago recebe uma bola cara a cara com o goleiro, ele passa pelo goleiro e ao invés de finalizar, ele cruza, ele bate cabeça com o Vini ali, com o gol aberto. O Vini não estava esperando o passe, meio que tropeça, chuta em cima do jogador do Egito. E o Brasil perde mais um gol cara a cara com o goleiro, que assim, falta de chances criadas não foi. Inclusive, para mim, o primeiro tempo contra o Egito, apesar de ter sido 1-1 e não termos saído na frente como foi o jogo contra o Panamá, eu achei que o Brasil jogou melhor do que contra o Panamá. Um time que criou mais, um time que buscou mais o jogo, um time que controlou mais o meio-campo, que eu acredito que foi um acerto do Ancelotti a mexida ali no meio de campo, apesar de eu achar que o Danilo tinha que jogar e não o Lucas Paquetá. Aos 42, mais um lance, cruzamento. O Casemiro domina e não consegue marcar o gol. Ele chega bem, aparece ali como elemento surpresa, mas desperdiça. E o último lance do primeiro tempo, o Vini Júnior dá um giro em cima do zagueiro do Egito. Na minha opinião, foi pênalti, mas é um lance ali que o Vini Júnior também valorizou um pouco. O VAR analisou, mandou o jogo seguir. Fim de primeiro tempo. No segundo tempo, o Brasil vem bem modificado, assim como foi na partida contra o Panamá. O Carlo Ancelotti promove 8 substituições. Entra o goleiro Everton, entra na zaga Bremer e Léo Pereira. No meio-campo entra o Fabinho, entra o Danilo.
No ataque entra o Endrick e entra também o Luiz Henrique. Fica só do time que estava jogando o Danilo, que havia entrado já no primeiro tempo, o Douglas Santos na esquerda e também o Rafinha. Aos 7 minutos do segundo tempo, o Brasil, de novo, numa marcação-pressão na saída de bola do Egito, consegue recuperar a bola. E o Endrick, o iluminado Endrick, consegue fazer o segundo gol do Brasil e dar a vitória para a seleção brasileira nessa partida. Depois disso, o Brasil, em alguns momentos, tentou pressionar, mas sem nenhuma chegada de muito perigo. Deu a bola para o Egito e controlou o jogo à distância, vamos dizer assim. O Brasil não se esforçou para fazer mais. Ainda entrou o Alexandro e o Martinelli no final do jogo ali. Mas o que, que eu acho que aconteceu? Aí é achismo, eu acredito que tenha acontecido porque o Brasil entende que a estreia da Copa é na semana que vem, e já perdeu o Wesley lesionado no jogo de ontem, para não correr o risco de machucar mais ninguém, de perder mais ninguém por lesão, o Brasil controlou o jogo em banho-maria até o árbitro acabar. Então não teve aquela correria, a mesma coisa que aconteceu no jogo contra o Panamá não aconteceu nesse jogo contra o Egito. O Brasil chegou do segundo gol e tirou o pé. E para finalizar, eu quero trazer uma reflexão para vocês. Apesar do bom primeiro tempo, no meu ponto de vista, apesar da entrada do Lucas Paquetá e do Igor Thiago, no meu ponto de vista também, ter ajustado o time comparado com a partida contra o Panamá, talvez, o Ancelotti precise pensar com carinho em algumas peças. Apesar do Lucas Paquetá ser um jogador mais experiente, eu acredito que o Danilo tem agregado muito mais ao time. E se a gente pega a partida contra a Croácia na outra data FIFA, o Danilo, no jogo que ele jogou de titular, ele também foi bem. Então, para mim, a peça que está faltando ali no meio de campo não era o Lucas Paquetá, era o Danilo. O Danilo jogando em conjunto com o Bruno Guimarães, com o Casemiro, ele tem o poder do passe, o poder da chegada à frente e uma qualidade de marcação que vai ajudar muito o meio-campo do Brasil. Outro ponto, o Igor Thiago me parece que sentiu ali o peso de ser titular. Chegou cara a cara com o goleiro algumas vezes, fez bem o pivô, no meu ponto de vista, um jogador forte, conseguiu fazer bem a parede ali no campo de ataque, mas o Endrick não tem o que a gente falar. O Endrick sempre que entra participa de gol, dá assistência, faz gol. Então, para mim, o Endrick é um jogador essencial. Muita gente vai falar que ele é um jogador para entrar no segundo tempo. Talvez seja. Mas por que não dar uma chance para o Endrick sair jogando em alguma partida? E por fim, se o Neymar tiver fisicamente recuperado, talvez eu não jogasse com o Rafinha. Talvez eu não jogasse com o Rafinha. Talvez eu jogasse com o Neymar, o Vini Júnior e um centroavante, com o Neymar podendo ficar com menos responsabilidade de marcar, apesar que o Brasil tem feito marcação de pressão alta, ou então voltaria o Luiz Henrique para o time titular, porque o Rafinha, ele anda em campo, ele deu a assistência do segundo gol. O Rafinha tem muita dificuldade ali para jogar. Ele não consegue desempenhar na seleção brasileira o que ele desempenha no Barcelona. Eu vejo essa dificuldade imensa no Rafinha, apesar de não achar que ele é um jogador ruim. E para finalizar meu raciocínio, a reflexão que eu queria trazer é o seguinte: por que vocês acham que o Endrick, quando entra a 1000%, quando o Ryan entra, ele entra também numa velocidade acima dos demais. Quando o Estevão, antes da lesão, jogava, ele era um dos melhores em campo praticamente toda a partida. E algumas peças como o Rafinha,
como o Vini Júnior ontem, como outros jogadores não conseguem se destacar? Será que porque esses jogadores são mais novos e eles precisam mostrar serviço com a camisa da seleção, eles estão mais dispostos, eles entram com mais raça, com mais vontade, brigando mais, entre outras coisas? Deixa aqui no comentário o que você acha, sem esquecer de deixar o like, se inscrever, curtir o canal na plataforma que você está assistindo. Essa semana trago mais conteúdos de Copa do Mundo. Quero agradecer a quem participou da live ontem. A gente fez a nossa primeira live e a gente vai começar a ter lives com frequência no nosso canal do YouTube. Então segue lá a Corneta Diária também no YouTube. No Instagram, agora a gente tem o nosso Instagram oficial Corneta Diária. E também procura a Corneta Diária no TikTok, que você vai encontrar os nossos vídeos por lá. Mas é isso, então. Não esqueça de se inscrever, de deixar o like e deixar seu comentário, que é muito importante pra gente. Valeu!